Você sabia que a Bolsa de Valores tem um mecanismo para ressarcir o prejuízo dos investidores, parecido com o que acontece lá na renda fixa, no caso do FGC? É o Mecanismo de Ressarcimento de Prejuízos, o MRP, que eu vou te explicar como funciona no vídeo de hoje. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link para você fazer o download do meu primeiro e-book 100% digital, 100% gratuito, que vai te ensinar como organizar a sua vida financeira, mesmo que você não entenda nada de finanças. De quebra, você ainda vai fazer parte da minha lista de contatos e vai receber semanalmente alguns conteúdos exclusivos. Faça já o seu download. Não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever, ativar o sininho das notificações e compartilhar. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que outras pessoas também conheçam aqui os meus vídeos e possam aprender com eles. O mecanismo de ressarcimento de prejuízos, o MRP, é administrado pela BSM, Bovespa Supervisão de Mercados. O principal objetivo dele é assegurar que os investidores sejam ressarcidos dos prejuízos que tiveram na Bolsa de Valores em decorrência de alguma falha, principalmente dos intermediários, ou seja, as corretoras. Existem algumas condições que você tem que cumprir para que esteja apto a fazer um pedido de ressarcimento no MRP. O primeiro é meio óbvio, né? Você tem que ser cliente de uma corretora que está cadastrada na B3. E o segundo é que o seu prejuízo deve ser decorrente de operações na Bolsa de Valores por ação ou omissão da corretora, dos seus intermediários e prepostos. O que não está coberto então? Prejuízos que você teve referentes à sua própria estratégia, ou seja, você comprou um ativo, achou que ele ia se valorizar e vender mais caro, mas ele acabou desvalorizando, você foi obrigado a vender ele mais barato. Então você teve um prejuízo aqui nessa queda. Esse tipo de prejuízo, obviamente, o MRP não vai honrar. Prejuízos também referentes a operações que não sejam na Bolsa de Valores também não estão incluídos. Então, por exemplo, se você teve algum prejuízo em Tesouro Direto ou em CDBs, coisas assim, não vai acontecer de você ter esse ressarcimento. Eu trouxe aqui alguns dos principais motivos de reclamação junto à BSM para ressarcimento de prejuízo. O primeiro deles é a inexistência de ordem. Isso acontece quando uma operação é executada em seu nome sem que você tenha autorizado essa operação. O segundo motivo é a infiel execução de ordem, que é quando você manda realmente fazer uma ordem, ela é executada, mas não nas condições que você determinou, como por exemplo, da quantidade de ações que você queria executar ou do preço. O terceiro motivo é a inexecução de ordem, ou seja, é quando você manda uma ordem ser executada e ela não é executada pela corretora. O quarto caso é o que a bolsa chama de churning. O churning acontece quando, para realizar determinada operação, o operador executa muitas ordens. Então vamos dizer que você quer, sei lá, comprar 1000 ações de Petrobras. Um exemplo de churn poderia ser o operador, em vez de executar uma ordem só de 1000, ele executar 10 ordens de 100, sem um motivo que embase aquela decisão. O quinto motivo é a recomendação de operações inadequadas ao perfil do investidor. Então, quando você abre uma conta na corretora, você preenche um formulário de suitability, que é uma série de questões que a corretora faz que você precisa responder para que a corretora entenda qual que é o seu nível, qual que é o seu perfil de investidor, qual que é o seu perfil de risco, moderado, arrojado, conservador, enfim. E aí, dependendo de onde você se encaixa nesses perfis, ela vai te recomendar investimentos ou níveis de investimento diferentes. Então, por exemplo, se você preenche um formulário de suitability e a conclusão desse formulário é que você tem um perfil conservador, a corretora ela não pode ou ela não vai te oferecer, por exemplo, investimento em debêntures, investimento em ações, investimento em fundos imobiliários, porque isso é para um perfil mais moderado para arrojado. Então, se acontecer da corretora te indicar um investimento que não está adequado ao seu perfil e que você não sabia ao certo que não estava adequado ao seu perfil, você corre o risco de repente perder um dinheiro ali que você não estava preparado para isso e você pode sim fazer uma reclamação junto ao MRP. O sexto motivo é caso haja falha na ferramenta de negociação. Então vamos dizer que você está usando lá o home broker da corretora e por algum motivo você não consegue executar a ordem por uma falha daquele home broker, daquele software ali da corretora. Então, caso você tenha um prejuízo em relação a essa falha, você pode também reclamar no MRP. E por último, o MRP também aceita casos de liquidação extrajudicial. Então vamos dizer que você tinha um saldo numa corretora e essa corretora faliu. Caso esse saldo tenha vindo de uma negociação na Bolsa de Valores, o MRP cobre. Caso não tenha vindo de uma negociação na Bolsa, ele não cobre. Como assim? Vamos dizer que você colocou R$1.000 numa corretora e logo em seguida ela quebrou. Repara que esses R$1.000 foi um depósito seu, não foi algo que veio da Bolsa de Valores. Então esses R$1.000 perdeu. Agora, vamos dizer que você colocou R$1.000, você fez algumas operações na bolsa e na semana seguinte você tem, por exemplo, R$1.500 e logo em seguida aquela corretora quebra. De novo, os R$1.000
que você depositou, que não tiveram nada a ver com a bolsa, você perdeu. Agora, os R$500 que vieram dos lucros e de operações de bolsa de valores, aí sim o MRP vai cobrir. Grande parte das reclamações ao MRP que aconteceram em 2018 foram justamente nesse último caso, que é de liquidação extrajudicial, já que a gente teve a liquidação das corretoras Gradual e Valpires. Inclusive, sobre Valpires tem um vídeo aqui em cima no card. Agora, falando um pouco do limite financeiro, assim como no FGC, o MRP também tem um limite máximo. Só que no caso do FGC a gente está falando de um limite de 250 mil e aqui no MRP num limite de 120 mil. Apesar de que eu já li algumas notícias que a bolsa está estudando aumentar esse limite de 120 mil para também 250 mil para ficar ali igual ao FGC. O prazo para você fazer essa reclamação é de até 18 meses após o seu prejuízo. Passado esse prazo, aí o seu prejuízo caduca, não tem mais o que fazer. Para finalizar esse vídeo, vamos falar aqui um pouquinho sobre o passo a passo do que você deve fazer para fazer uma solicitação no MRP e o que acontece depois disso. Vale mencionar aqui, antes da gente começar o passo a passo, que até o finalzinho de 2018, todo esse processo que eu vou explicar aqui agora, ele era feito na forma física, ou seja, através de correspondência, por carta. Você precisava reconhecer firma, mandar carta lá para a bolsa, era uma confusão. A partir do finalzinho de 2018, eles implementaram esse sistema digital. Então, hoje em dia, tudo já é feito de forma totalmente eletrônica e digital. Agora sim, vamos passo a passo. Em primeiro lugar, você como investidor precisa apresentar uma reclamação que vai conter, basicamente, qual foi o prejuízo que você teve e a descrição da conduta do intermediário, ou seja, a descrição do que aconteceu ali que você teve esse prejuízo. Em seguida, a BSM vai enviar essa sua reclamação, essa reclamação do investidor, para a corretora para que ela possa se defender. A BSM vai solicitar também um relatório de auditoria contendo alguns dados coletados e conclusões em relação a esses dados. Em seguida, a BSM vai elaborar um parecer jurídico baseado no pedido do reclamante, do investidor, baseado também nos argumentos da defesa lá da corretora, do intermediário que causou o prejuízo, os dados do relatório de auditoria e também quaisquer outras manifestações de ambas as partes, tanto o reclamante quanto a acusada. A conclusão desse parecer vai ser pelo deferimento ou indeferimento do pedido. Depois disso, o diretor de autorregulação da BSM vai julgar o caso e vai decidir pela total procedência, pela parcial procedência ou pela improcedência do pedido do investidor. Aqui vale ressaltar que a decisão dele é passível sim de recurso. Caso a corretora vai pedir o recurso, ela vai pedir diretamente para o pleno do Conselho de Supervisão da Bolsa. Agora, caso quem vai pedir esse recurso seja o próprio investidor, ele tem que fazer isso diretamente na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Por fim, caso o processo seja julgado procedente, então o intermediário, quem causou o prejuízo, vai ter que ressarcir o valor perdido, corrigido por IPCA mais 6% ao ano. Caso você queira um pouco mais de detalhes, um pouco mais de informação, ou até mesmo fazer o seu pedido, fazer a sua reclamação, eu deixei um link aqui embaixo na descrição. E aí, você já conhecia o MRP? Sabia que a bolsa tinha um mecanismo parecido com o FGC que acontece lá na renda fixa? Na minha opinião, é legal conhecer esse tipo de coisa porque você tem noção de quais são os seus direitos como investidor. Então você não está totalmente sozinho, não está totalmente desprotegido, nesse mercado. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Aproveita e já deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe. Não deixe também de fazer o seu download, link está aqui embaixo na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo.